meus amigos e minhas amigas, estou de volta com um novo tema de direito administrativo, sem dúvida nenhuma um tema muito importante para a gente trabalhar, que é a organização administrativa. Sempre que a gente estuda o direito administrativo, sempre que o direito administrativo aparece para a gente no edital, ele vai trazer essa parte de organização administrativa, porque é importante que a gente entenda como que a administração pública vai se organizar para ela poder exercer as suas funções, né? Então aqui eu quero trabalhar com vocês, inicialmente, um conceito de administração pública para a gente entender quem é que integra a administração, o que a administração pública faz. Depois a gente passa para as formas de organização da administração, em que a gente trabalha a desconcentração e a descentralização. E aí, consequentemente, depois disso, a gente trabalha os órgãos públicos, que a gente vai ver que surgem através da desconcentração, e também trabalharemos a administração pública indireta, que é uma das formas de descentralização. Bora lá começar, a gente tem muita coisa, a gente tem muito assunto para trabalhar. Vamos começar então um pouquinho com essa organização administrativa. Como eu disse para vocês, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar aqui é a própria administração pública. Eu quero entender com vocês quem é a administração pública, quem faz parte da administração, porque é importante para que depois a gente possa imaginar como que a administração pública ela vai se organizar, beleza? Quando a gente fala de administração pública, a doutrina vai trazer para a gente dois sentidos diferentes para esse termo administração. Claro que a administração pública é uma só, mas eu consigo enxergá-la de duas maneiras diferentes. Eu consigo enxergá-la através de dois sentidos. O primeiro sentido que pode aparecer para a gente em prova é o sentido que nós chamamos de sentido subjetivo, orgânico ou formal. A administração pública, no sentido subjetivo, orgânico ou formal, é quando a gente vai buscar os sujeitos que integram a administração. Eu quero analisar com vocês aqui quais são os sujeitos que fazem parte da administração pública. E aí a administração, nesse sentido subjetivo, orgânico ou formal, vai corresponder às pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos. Então, pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos integram essa administração pública no sentido subjetivo, orgânico ou formal. Então, vamos pensar no exemplo aqui. Quando a gente pensa no presidente da República, que é um agente público, dentro de um órgão público, que é a presidência da República, dentro de uma pessoa jurídica, União, nós estamos enxergando os sujeitos que integram a administração, você concorda? Então, pessoa jurídica, União, órgão público, presidência da República, agente público, presidente da República. E eu posso fazer essa análise aqui pensando em qualquer outro agente público. A gente pode pegar um policial civil, a gente pode pegar um juiz de direito, a gente pode pegar um membro do Ministério Público, a gente pode pegar qualquer servidor público, né, de qualquer cargo, quando ele está exercendo uma função, ou seja, sendo agente público dentro de um órgão público, dentro de uma pessoa jurídica, nós temos o conceito de administração pública, nesse sentido subjetivo, orgânico ou formal. O José de Santos Carvalho Filho, ele fala que como esse sentido subjetivo, ele diz respeito a sujeitos, a administração pública nesse sentido subjetivo, orgânico ou formal, deve ser grafado com letra maiúscula. Então, a administração pública, né, o A e o P de administração pública de letra maiúscula, já que estamos falando desses sujeitos que fazem parte da administração. Por outro lado, nós temos a administração pública no sentido objetivo, material ou funcional. Quando eu falo da administração pública no sentido objetivo, material ou funcional, eu estou buscando a função que é exercida pela administração. Eu estou buscando o objeto da administração pública. Então, quando eu busco o objeto, quando eu busco o que a administração pública faz, quando eu busco a função exercida pela administração, eu estou falando da administração pública no sentido objetivo, material ou funcional, que vai ser aqui inicialmente o exercício da função administrativa. Digo inicialmente que daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais, mas a administração pública no sentido objetivo, material ou funcional corresponde ao exercício da função administrativa. Então, quando a gente pensa naquele nosso exemplo lá do presidente da República dentro de um órgão, dentro de uma pessoa jurídica, ele vai exercer uma série de funções administrativas. E essas funções administrativas que são exercidas por ele,
correspondem à administração pública nesse sentido objetivo, material ou funcional. Do mesmo jeito, qualquer outro agente público, dentro de um órgão público, dentro de uma pessoa jurídica, quando estiver no exercício das suas funções, nós temos a administração pública no sentido objetivo, material ou funcional. O José dos Santos Carvalho Filho, ele diz que aqui, nesse sentido objetivo, material ou funcional, como a gente está pensando no objeto, na função exercida, a gente vai grafar a administração pública com letra minúscula. Então, a administração pública com letra minúscula corresponderia a esse termo, né, ou esse sentido da administração pública no sentido objetivo, material ou funcional. Flávio, o que é essa função administrativa? O que é abarcado dentro dessa função administrativa? Para a maioria da doutrina, quando a gente fala de função administrativa, a gente vai pensar em diversas atuações voltadas aqui ao direito administrativo. Então, a gente vai pensar no fomento que a administração pública pode dar para a iniciativa privada. Então, quando a gente fala do terceiro setor, que é outro assunto do direito administrativo, em que nós temos aquelas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que exercem alguma função social e que recebem ajuda, que recebem fomento da administração. A gente está falando de uma função administrativa, né? Esse fomento dado pela administração para essas pessoas da iniciativa privada. Quando a gente fala do exercício do poder de polícia, né? Então, o exercício do poder de polícia, que é um poder administrativo, né? Que vai condicionar, que vai limitar atividades dos particulares, como a polícia de trânsito, a polícia sanitária, o exercício do poder de polícia, seja polícia administrativa, seja polícia judiciária. Nós estamos falando também de funções administrativas. Quando a gente fala da prestação de serviços públicos, né? Então, é um tema muito importante para a gente no direito administrativo. Entender como é que o serviço público vai ser prestado, entender quem é que executa o serviço, entender quais são as formas de delegação de serviços públicos. Isso tudo está dentro do exercício da função administrativa. E também podemos falar na intervenção do Estado, seja intervenção do Estado na economia, através de empresas públicas, sociedades de economia mista, seja intervenção do Estado na propriedade privada, através de desapropriação, tombamento, requisição e todas as outras formas de intervenção. A gente sempre está pensando também no exercício de função administrativa. E tudo que vai estar aqui dentro, né? O direito administrativo, ele vai trabalhar não só o exercício dessas funções administrativas, como tudo que é necessário ser feito para o exercício dessas funções, né? Então, a licitação, o contrato, a responsabilidade civil do Estado, que pode decorrer de uma atuação aqui do Estado. Tudo que a gente trabalha no direito administrativo vai estar permeando o exercício dessa função administrativa de alguma maneira. Alguns autores incluem também a regulação aqui dentro. Eles incluem também a questão da regulação de certas atividades dentro dessa função administrativa. Beleza? Então, a administração pública, no sentido objetivo, material ou funcional, corresponde ao exercício da função administrativa. Beleza, até aqui tudo certo. O problema é o seguinte: a doutrina, ela vai começar a analisar esses sentidos dados pela administração, e principalmente pensando nessas funções que são exercidas pela administração pública, e vai trazer para a gente entendimentos de que eu tenho em determinadas situações outras funções exercidas por aquele agente público dentro de um órgão público, dentro de uma pessoa jurídica. Posso voltar exatamente no exemplo que a gente estava trabalhando antes, que era o presidente da República. A gente pensou aqui no presidente da República como agente público, dentro de um órgão público, dentro de uma pessoa jurídica, exercendo função administrativa. Porque, claro, o presidente da República, ele exerce diversas funções administrativas. Se a gente vai, por exemplo, lá na Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a penalidade de demissão, ela é de competência do presidente da República. Claro que ele vai delegar aquela atribuição para alguém, senão ele ia ficar o dia inteiro só aplicando penalidade de demissão para servidor federal, né? Mas é uma função administrativa que vai ali derivar do poder disciplinar, do poder hierárquico. Então, a gente tem ali o exercício de uma função administrativa. Agora, pensando no presidente da República, em determinadas situações a gente vai perceber que ele exerce funções a mais, que não simplesmente uma função administrativa. Exemplo, presidente da República pode declarar guerra? Pode. Tem que ter lá o consentimento do legislativo, bonitinho, igual você estuda lá no direito constitucional, mas é uma função que é dada para o presidente da República. E declaração de guerra, gente, é uma função meramente administrativa? Não. Tanto que a gente não estuda ela aqui no direito administrativo, você estuda isso lá no direito constitucional.
Presidente da República, governador, prefeito, eles podem vetar uma lei ou eles podem sancionar uma lei? Podem. Isso é função administrativa? Também não. Função administrativa, que a gente estuda aqui no direito administrativo, não vai abarcar o veto de uma lei e a sanção de uma lei. Você estuda isso também lá no direito constitucional. Porque são funções que extrapolam uma mera função administrativa e trazem o exercício de uma outra função, que é a chamada função política, que a gente também pode chamar de função de governo. E aí, pensando nisso, nessa outra função, que é a função política ou função de governo, que também pode ser exercida pela administração, né, pelo agente público, dentro de um órgão público, dentro de uma pessoa jurídica, nós vamos ter uma outra classificação de administração pública em um sentido amplo e em um sentido estrito. A administração pública no sentido amplo, que a gente também pode chamar, né, de sentido lato sensu, vai abarcar tanto o exercício da função administrativa, quanto também o exercício da função política, que a gente também pode chamar de função de governo. Então, a administração pública, no sentido amplo, eu tenho tanto o exercício da função administrativa, quanto também o exercício da função política, também chamada de função de governo. Por outro lado, a doutrina vai dizer que nós temos a administração pública em sentido estrito, né? Em estrito sensu. E aí, essa administração pública no sentido estrito ou estrito sensu, ela vai corresponder apenas ao exercício da função administrativa. Então, quando a gente vai trabalhar só o que nós trabalhamos aqui no direito administrativo, que é a função administrativa, a gente vai pensar nessa administração pública no sentido estrito. Beleza, Flávia, dá para entender, né? Um sentido amplo tem tanto a função administrativa quanto a função política, vai ser o mais amplo. O sentido estrito vai abarcar só a função administrativa. Qual que é o cuidado que eu preciso que você tenha em prova? Quando o seu examinador ou examinadora, ele vier casar esses sentidos todos que a gente trabalhou aqui. Então, vamos imaginar uma questão de prova que fale pra gente o seguinte, tá? Eu quero que você me fale se está certo ou se está errado. A questão, ela vai trazer o seguinte: a administração pública, no sentido subjetivo estrito, corresponde às pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos que exercem a função administrativa e a função política. Certo ou errado? Vou repetir. A administração pública, no sentido subjetivo estrito, corresponde às pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos que exercem a função administrativa e a função política. Errado, concorda comigo? Por quê, Flávia? Olha só, se a gente está procurando a administração pública no sentido subjetivo estrito, nós vamos ter a administração pública no sentido subjetivo, que são as pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos que exercem a função administrativa. Então, a administração pública no sentido subjetivo estrito, ele vai abarcar aqueles sujeitos que exercem a função administrativa. Diferente vai ser se eu estiver falando da administração pública no sentido subjetivo amplo. Porque aí sim, a administração pública no sentido subjetivo amplo vai corresponder às pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos que exercem a função administrativa e a função política. Então, cuidado na sua prova, caso eles venham a juntar esses sentidos dados à administração. Beleza? Normalmente isso que é cobrado quando a gente fala desses sentidos dados à administração pública. Vou complicar um pouquinho mais, vou aprofundar um pouquinho mais aqui com vocês, porque a ideia do nosso curso é que a gente consiga aprofundar. E aí nós temos um outro sentido, ou sentidos, que alguns autores trazem quando tratam de administração. Alguns autores, quando eles falam de administração pública, eles trazem pra gente outros sentidos, que são o sentido da administração pública extroversa e a administração pública introversa. Então, a administração pública introversa e a administração pública extroversa. O que seria a administração pública introversa? A administração pública introversa, ela vai trazer as relações entre a administração pública e os seus agentes públicos. Ou seja, relações internas.
Quando a gente fala de relações internas entre a administração e os seus agentes públicos, nós temos essa administração pública que a doutrina chama de administração pública introversa. Então, quando a gente estuda, por exemplo, o poder hierárquico, quando a gente estuda, por exemplo, a aplicação de uma penalidade num processo administrativo disciplinar, que é aplicado para servidores públicos, a gente está falando da administração pública introversa, essas relações internas dentro da própria administração. E, por outro lado, a gente também teria a administração pública extroversa, que traria para a gente as relações entre a administração pública e os particulares. Então, a administração pública extroversa, ou seja, em que eu tenho relações externas da administração, vai ser aquelas relações da administração pública com particulares. Então, por exemplo, quando a gente fala do exercício do poder de polícia, quando a gente fala da intervenção do Estado na propriedade privada, quando a gente fala de uma série de relações que vão trazer a administração pública lidando com particulares, a prestação de serviços públicos, por exemplo, aí a gente está falando dessa administração pública extroversa. Tá certo? Esse é um conceito, né, uma classificação de administração pública que poucos autores trazem, mas que obviamente é importante a gente ter aqui em mente. Eu acho que é fácil da gente identificar, né, o introversa que é dentro, o extroversa que é para fora. E aí terminamos todos esses conceitos e todos esses sentidos de administração. Então, se a gente for juntar aqui esses sentidos de administração pública, principalmente o sentido subjetivo, sentido objetivo, que seja amplo ou seja estrito, a gente está pensando, então, naquelas pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos que exercem funções, seja só a função administrativa, seja a função administrativa e a função política. Só que aí, eu desenhei essa administração pública para vocês aqui, né? A gente pensou aqui no presidente da República, que é um agente público dentro de um órgão público, dentro de uma pessoa jurídica, exercendo uma função, por exemplo, administrativa. Agora, gente, você concorda comigo que a administração pública ela é muito mais complexa que esse desenho aqui? Que a administração pública ela vai ser formada por diversas pessoas jurídicas. E dentro de cada pessoa jurídica eu vou ter centenas de órgãos públicos. E dentro de cada órgão público desse eu tenho divisões internas e dentro de cada divisão interna eu tenho centenas de milhares de agentes públicos. A administração ela não é só uma pessoa jurídica, um órgão público e um agente público. Né? A administração ela é muito mais complexa que isso. E eu acho que é por isso que normalmente vocês têm um pouco de medo do direito administrativo, né? Porque de fato é uma complexidade muito grande, né? De exercício de funções, de pessoas jurídicas diferentes e de agentes públicos com vínculos diferentes. De fato, a gente tem ali uma complexidade muito grande. E por causa dessa complexidade, a administração pública ela precisa se organizar. Porque não tem como a gente pensar só numa pessoa jurídica exercendo tudo quanto é atividade. Ou só um órgão público, ou só um agente público exercendo todas as atividades. Então, a administração ela precisa se organizar. E ela vai se organizar através de dois institutos de organização, que são a desconcentração e a descentralização. Desconcentração e descentralização são formas de organização administrativas. São formas que a administração pública tem de se organizar para que ela possa exercer todas as suas funções. Quando a gente fala da desconcentração, a desconcentração ela vai retratar para a gente um processo interno, um processo dentro de uma pessoa jurídica. Porque a desconcentração é a transferência de uma atividade para um órgão público. Então, desconcentração, ela é a transferência de uma atividade para um órgão público. Então, quando a gente pensa na União, por exemplo, que é uma pessoa jurídica de direito público, a União ela vai se dividir internamente em órgãos públicos. A gente vai ter todos os órgãos do Poder Executivo, né? Então, a Presidência da República, todos os ministérios. A gente vai ter os órgãos do Legislativo, né? O Congresso com a Câmara com o Senado. A gente vai ter os órgãos do Poder Judiciário, então os tribunais superiores, os órgãos da Justiça Federal. A gente vai ter órgãos que vão estar aqui dentro da pessoa jurídica União também, mas que não está nos poderes, como, por exemplo, o Ministério Público da União. Então, a gente tem diversos órgãos públicos, diversas divisões internas que surgem em virtude da desconcentração. A gente tem uma dicasinha boba, logo quando a gente começa a estudar direito administrativo, pode parecer muito bobo pra gente aqui, porque eu sei que seu nível tá bem acima disso. Mas eu acho que, de toda maneira, pode ajudar a gente em algum momento específico, naquele momento que der um branco na prova, que é lembrar do O da desconcentração.
Quando a gente fala de desconcentração, o que eu quero que venha imediatamente em mente para você? Órgão público. Então, na desconcentração, eu tenho a transferência de uma atividade para um órgão público. Do mesmo jeito que a União vai se desconcentrar, os estados, que também são pessoas jurídicas, se desconcentram, os municípios, o Distrito Federal, as próprias entidades da administração indireta, por exemplo, uma autarquia. Se eu tenho essas divisões internas, eu tenho desconcentração. E diferente da desconcentração é a descentralização. A descentralização, pessoal, ela vai acontecer quando eu tenho a transferência de uma atividade para outra pessoa, ou seja, para outra entidade. E essa pessoa, essa entidade, ela pode ser integrante da administração pública ou não. Então, a descentralização, ela não é mais um processo interno dentro da pessoa jurídica, porque eu tenho a transferência de uma atividade para uma outra pessoa, para uma outra entidade. Então, a gente pode pensar na União, que é uma pessoa jurídica de direito público, né, o que a gente chama de administração pública indireta, né, que é um ente federativo, que cria uma entidade da administração indireta, que cria, por exemplo, uma autarquia. Quando a União, ela cria uma outra pessoa jurídica, nesse caso, no meu exemplo aqui, uma autarquia, e transfere para a autarquia uma determinada atividade, a União, ela não está se desconcentrando. Porque se fosse desconcentração, ela dividiria internamente, ela criaria um órgão público interno. Ela está criando uma nova pessoa jurídica e transferindo para essa nova pessoa jurídica uma atividade. Então, ela está se descentralizando. Outra forma que a gente pode pensar de descentralização, e mais para frente a gente vai falar muito de descentralização, tá? Mas vamos sair um pouco do exemplo da União. Vamos pensar no município. Dentre as atribuições, dentre as competências de um município, a gente tem a prestação do serviço de transporte público coletivo. O transporte público dentro do município é de competência do município, da pessoa jurídica, do ente federativo município. Pode ser que o município ele queira prestar aquele serviço de transporte público ele mesmo, né? Através de um órgão ali interno prestando o serviço de transporte público. Beleza, aí é desconcentração. Mas pode acontecer, e acontece normalmente em grandes cidades, que o município decida que ele quer delegar a prestação do serviço de transporte público para uma outra pessoa, para uma outra entidade. E aí o município vai lá, vai fazer uma licitação, vai firmar um contrato de concessão de serviço público. E vai transferir para uma concessionária de serviço público a prestação do transporte público. Se o município ele firma um contrato de concessão e transfere a execução desse transporte público para uma concessionária, que é uma pessoa jurídica da iniciativa privada, o que o município está fazendo? Ele está se descentralizando. Transferência de atividade a uma outra pessoa, a uma outra entidade. Ainda que não seja integrante da administração. Porque a concessionária de serviço público ela não faz parte da administração pública, nem direta nem indireta. Ela é uma pessoa jurídica da iniciativa privada, que ganhou a licitação e firmou um contrato de concessão. Mas ainda assim nós temos a descentralização. Se a gente falou que na desconcentração você vai lembrar do O de órgão público, na descentralização você vai lembrar do E de entidade. Então, na descentralização, a gente vai lembrar do E de entidade, que é quando eu tenho a transferência de uma atividade para uma outra entidade. Tudo certo até aqui? Deu para a gente entender então a desconcentração e a descentralização. Agora, eu preciso aprofundar um pouquinho mais aqui com vocês, por quê? A gente precisa entender que o fato de eu ter uma desconcentração não elimina a possibilidade de uma descentralização. Ou que o fato de eu não ter uma descentralização não vai fazer com que eu também não tenha uma desconcentração. O que eu preciso que você entenda é que são institutos diferentes e que podem muitas vezes ser combinados entre si. E aí, aprofundando muito aqui, trazendo expressões usadas por alguns autores de direito administrativo, que se aparecerem na sua prova você está tranquilo ou tranquila para fazer, eu quero trabalhar com vocês agora, né? Analisar com vocês agora a relação ou as relações, né, que podem existir entre a descentralização, entre a desconcentração e a descentralização. A gente tem que pensar agora em combinações. Lembra que a gente fazia isso? Eu acho que era em matemática que a gente fazia esse negócio de ficar combinando as coisas.
para ver todas as formas que a gente poderia ter de combinação ali, eu quero trabalhar isso aqui com vocês agora. Quero pensar em todas as formas de combinação, em que a gente vai ter ou não a desconcentração, ou que a gente vai ter ou não a descentralização. Primeira combinação que a doutrina traz para a gente é quando nós temos uma centralização concentrada. Analisa aí sozinho, e vê se você consegue entender o que ela está trazendo. Uma centralização concentrada. Se eu te falo que uma organização de uma determinada entidade se dá por uma centralização concentrada. Quando eu falo em centralização, você concorda comigo que é o contrário de descentralização, concorda? Então, na centralização, eu não tenho transferência para uma outra entidade. Né? Na centralização, eu não tive descentralização, então eu não tenho transferência para uma outra entidade, então a gente vai estar pensando aqui em uma pessoa jurídica, concorda comigo? Eu não transferi a atividade para uma outra pessoa jurídica, então a gente está pensando aqui em uma entidade só. E quando a gente fala em concentração, é o contrário da desconcentração. Se na desconcentração eu tenho a divisão em órgãos públicos, na concentração eu não tenho a divisão em órgãos públicos. Então eu vou ter só um órgão público dentro daquela entidade. Então quando a gente fala em centralização concentrada, a gente está pensando em uma pessoa jurídica, em uma entidade que não se divide internamente, que vai se formar ali apenas um órgão público. A doutrina, para complicar um pouquinho mais a sua vida, ela vai trazer o termo unipessoalidade monoorgânica. Unipessoalidade monoorgânica. Gente, por quê? Unipessoalidade, uma pessoa só. Monoorgânica, um órgão só. Então, na centralização concentrada, que eu também posso chamar de unipessoalidade monoorgânica, eu tenho uma única pessoa jurídica não dividida em órgãos. Então, eu não tenho uma divisão interna ali em vários órgãos, eu tenho uma única pessoa jurídica que não se dividiu em órgãos, né? Então, consequentemente, eu teria um órgão único ali, né? Então, uma pessoa jurídica não dividida em órgãos. Centralização, porque é uma única pessoa jurídica, concentrada, porque não houve a divisão em órgãos. Além da centralização concentrada, uma outra combinação que a gente pode ter é a centralização desconcentrada. E deixa eu só voltar rapidamente aqui na centralização concentrada, pensando na aplicação prática, tá, Flávia? É possível a gente pensar hoje numa centralização concentrada? A gente pensar em um ente federativo que não transfere atividade para outra pessoa jurídica e que também não se divide em órgãos públicos? Muito difícil. É muito difícil por quê? Porque por mais que a gente pense num município bem pequeno, o município, que é uma pessoa jurídica, ele vai se dividir pelo menos em alguns órgãos públicos. Né? Eu vou ter que ter a chefia do executivo, eu vou ter que ter algumas secretarias, ainda que sejam poucas ali, eu vou ter que ter uma câmara de vereadores, né? Então, na prática, a gente pensar numa centralização concentrada é muito difícil, porque a gente não consegue enxergar na prática, né, pensando na organização hoje da administração pública, essa não divisão em órgãos. O município que tenha, 3 mil habitantes, a minha cidade tem 3 mil habitantes, chama Senhora do Porto. Senhora do Porto, que é um município, uma pessoa jurídica, portanto, de direito público, se divide internamente em pelo menos alguns órgãos públicos, né? Não tem como não ter uma Câmara de Vereadores e órgãos do Executivo no município, né? Então, na prática é difícil, né, ou praticamente impossível a gente enxergar. Mas pode aparecer na prova, teoricamente, essa relação aqui, né, entre a concentração e a descentralização. Outra forma, agora sim, de combinação é pensar na centralização desconcentrada. Eu acho que agora já começa a ficar um pouco mais fácil para você conseguir compreender. Se a gente está falando em centralização, a gente está falando em uma entidade. Se a gente está falando em desconcentração, é porque eu tenho a divisão em órgãos, certo? Então, aqui eu tenho a divisão em órgãos, porque aí eu tenho a desconcentração. Então, a centralização desconcentrada, que também pode ser chamada de unipessoalidade pluriorgânica, a unipessoalidade porque é uma pessoa só, mas pluriorgânica porque eu tenho divisão em órgãos, é quando a gente pensa em uma única pessoa jurídica dividida em órgãos. É possível que isso aconteça na prática? Perfeitamente possível. Pode ser que eu tenha um município
pessoa jurídica de direito público que se divide internamente em órgãos, mas que não tem nenhuma outra transferência de atividade para uma outra entidade, né? Não tem nenhuma entidade da administração indireta, não tem nenhum contrato de concessão, de permissão de serviço público. Então, beleza. É uma única pessoa jurídica dividida em órgãos. Então, unipessoalidade pluriorgânica. Outra forma de combinação é quando a gente fala em descentralização concentrada. Descentralização concentrada é quando a gente vai ter mais de uma entidade, porque a gente teve a descentralização, mas concentrada, ou seja, sem divisão em órgãos, porque não teve a desconcentração. Então, na descentralização concentrada, a gente vai falar em multipessoalidade monoorgânica. Multipessoalidade, porque eu tenho mais de uma pessoa jurídica, mas concentrada monoorgânica, porque não vai ter uma divisão de órgãos. Então, eu tenho mais de uma pessoa jurídica sem divisão em órgãos. A gente poderia pensar, por exemplo, no município, que transfere uma atividade para uma autarquia, então ele cria uma autarquia, então mais de uma pessoa jurídica, porque ele está se descentralizando, mas essa autarquia não se divide em órgãos. Essa autarquia ela é concentrada, porque as próprias entidades da administração indireta, elas podem se dividir internamente em órgãos, né? A gente vai falar de órgãos públicos daqui a pouco, é o próximo tema que a gente vai trabalhar. Eu posso ter uma divisão em órgãos dentro de uma autarquia, por exemplo. Mas aí, nesse caso, eu tenho a descentralização, porque eu tive a transferência de atividade para uma outra entidade, mas aquela entidade não se divide em órgãos. Então, descentralização concentrada. E, por fim, a última combinação é a descentralização desconcentrada. Eu tenho mais de uma entidade e eu tenho divisão em órgãos. Então, eu tenho a multipessoalidade pluriorgânica. Eu tenho mais de uma pessoa jurídica dividida em órgãos. Mais de uma pessoa jurídica dividida em órgãos, a gente poderia pensar, então, no município, que se divide internamente e que também transfere atividade para uma outra entidade, para uma autarquia, e essa autarquia também se divide em órgãos. Então, ela também se divide internamente. Tá certo? Então, eu gosto de trazer essas relações aqui para que você entenda que uma coisa não exclui a outra. Quando eu falo, por exemplo, em centralização, a gente está falando que eu não tive a transferência para uma outra entidade. A centralização, ela pode ser desconcentrada, ela pode ter órgãos públicos. Então, preciso que você sempre consiga analisar na sua questão qual é a situação para que você consiga entender que uma coisa não necessariamente vai excluir a outra, tá certo?